Nesse vídeo falarei sobre parametrização de gavetas, mais especificamente para responder a seguinte pergunta: é possível alterar o número de gaveta de um mobiliário e esse mobiliário se adaptar automaticamente a essa nova configuração de gavetas? Um exemplo prático: se eu selecionar esse módulo de gavetas e isolar esse elemento, na aba de propriedades eu tenho aqui o parâmetro de número de gavetas. Se eu alterar a quantidade de gaveta, você pode observar todo o módulo se reajusta para se adequar àquela nova quantidade de gavetas. E para mostrar essa configuração de parametrização, eu irei abordar nesse vídeo as seguintes etapas: a criação de uma nova família, que irá ser composta pela família de caixa, que já criamos em vídeos anteriores, e uma família de gaveta, além de fazer uma associação entre os parâmetros da caixa e da gaveta, e para finalizar, criaremos o parâmetro que irá controlar o número de gavetas. E agora, acessaremos aqui o Revit. Acessando a aba Arquivo, você pode optar pela opção de Novo e, na sequência, a opção de Família. Você vai buscar no seu computador a tipologia de template de família que você quer utilizar. Eu estarei utilizando o modelo genérico. Em relação à criação de marcenaria, eu normalmente costumo trabalhar com a unidade de medida de milímetros. Porém, se você quiser trabalhar com outra unidade, você pode estar alterando essas unidades. Utilizando aqui o comando UN, você abre a janela de unidades e na opção de comprimento, você pode estar clicando aqui em formato e pode estar alterando as unidades. Da mesma forma, você pode estar alterando a quantidade de casas decimais. Ok e ok. Na sequência, é necessário que você carregue as famílias de caixa e gaveta para o seu arquivo. Acessando aqui a aba Inserir, carregar a família, família de caixa, família de gaveta. Utilizando a ferramenta de componente, teclas de atalho CM, na aba de propriedades, você pode selecionar aí a sua família de caixa. Utilizando a opção de inserção, colocar no plano de trabalho, você pode estar inserindo essa caixa em qualquer lugar. Utilizando a ferramenta de alinhar AL, você seleciona aqui o eixo vertical e faz o alinhamento com o eixo vertical da caixa. É muito importante que você feche o cadeado. Como essa família de caixa aqui que eu estou utilizando não tem um eixo horizontal, eu posso selecionar essa caixa com a ferramenta de mover, busco aqui o midpoint da caixa e trago aqui para o eixo horizontal. Nesse momento, nós podemos agora criar dois planos de referência que irão nos auxiliar na inserção da família de gaveta. Dessa forma, acessando aqui as teclas de atalho RP, eu posso criar um plano na horizontal à frente da minha família de caixa. Após inserir aqui o plano e antes de utilizar a tecla ESC para cancelar a ferramenta, observe que o Revit já me trouxe aqui uma cota auxiliar. Você pode estar clicando nessa simbologia de cota para fixar essa cota auxiliar. Quando você der um ESC, observe que aquela cota agora deixa de ser uma cota auxiliar e passa a ser uma cota fixa. E acessando aqui uma vista frontal, é necessário criar um outro plano, só que agora no sentido aqui horizontal, que será o plano para a inserção da gaveta. Teclas de atalho RP novamente. Da mesma forma, eu tenho aqui já a cota auxiliar, posso clicar na simbologia de cota para transformar essa cota auxiliar em uma cota fixa. Posso também editar o nome desse plano, gaveta 01, dando aqui um ESC. Eu estarei aqui alterando a escala da vista para facilitar aqui a visibilidade das cotas. E aqui eu trago uma observação importante. Em relação à primeira gaveta,
ela será uma peça fixa, ela não vai mudar de lugar. Então, retornando aqui à criação da nossa nova família, esse plano de referência ele não irá sofrer alteração no seu posicionamento. Logo, você irá definir aqui um valor de espaçamento em relação à base do mobiliário e à base da primeira gaveta. O valor desse espaçamento pode variar dependendo do tipo de corrediça que você irá utilizar. A título de exemplo, eu irei colocar 30 milímetros. E após estabelecer o valor, é importante que você selecione essa cota e feche o cadeado para que você bloqueie o espaçamento entre esses dois planos. Retornando à vista de planta baixa desse arquivo, que é chamado de nível de referência, eu posso estar agora inserindo a família de gaveta, ferramenta de componente, aba de propriedades e seleciono aqui a família de gaveta. Utilizando aqui a opção de colocar no plano, eu estarei utilizando como referência o nível de piso original, pois a inserção da gaveta no plano gaveta 01 será feita com o uso da ferramenta de alinhar. Então, seleciono aqui nível de referência, posso estar clicando aqui em qualquer lugar. Utilizando aqui a ferramenta de alinhar, posso selecionar esse plano aqui de referência e seleciono a face interna da tampa da gaveta. Fecho o cadeado. Na sequência, seleciono o eixo vertical e faço o alinhamento com o eixo vertical da gaveta. Novamente, fecho o cadeado. Aqui, nesse ponto do vídeo, é muito importante que você faça a associação dos parâmetros de ambas as famílias com os parâmetros desse novo arquivo. Então vamos lá. Se você acessar aqui essa opção de tipos de família, você terá aqui a listagem de parâmetros existentes dessa nova família que estamos criando. E se você observar, nessa listagem não tem nenhum parâmetro referente à caixa e nenhum parâmetro referente à família de gaveta. Dessa forma, você precisa fazer o seguinte: seleciona a família de caixa e você precisa pegar esses parâmetros da caixa e associar com um novo parâmetro. E como você pode fazer isso? Por exemplo, o parâmetro aqui da caixa de eixo X, você seleciona essa caixinha ao lado. Nessa janela, você utiliza a opção de novo parâmetro e aqui você irá criar um parâmetro que irá controlar o parâmetro eixo X da caixa. E uma observação é, se você vai contabilizar esse parâmetro, é necessário que você crie parâmetros compartilhados. Aqui no canal já tem vídeo falando sobre isso. Como o foco do vídeo é a parametrização do número de gavetas, eu irei utilizar apenas o parâmetro comum, parâmetro de família. Estabeleço aqui como nomenclatura a opção de caixa eixo X, dando aqui um OK, OK novamente. Se eu acessar aqui agora a opção de tipos de família, você pode observar que o parâmetro que eu acabei de criar consta agora na listagem da nova família. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer um corte no vídeo e retorno na sequência com todos os parâmetros já configurados. Lembrando que você vai ter que fazer essa mesma configuração com os parâmetros da sua família de caixa. Retornando ao vídeo, eu vou acessar aqui a opção de tipos de família. Após você trazer todos os parâmetros da família de caixa e da família de gaveta, é muito importante que você refaça as fórmulas da família de caixa. No momento que eu transferi os parâmetros da família de caixa para essa nova família, eu alterei o nome dos parâmetros. Logo, eu preciso atualizar as fórmulas com a nova nomenclatura desses parâmetros. Dito isso, vamos apenas ajustar aqui o posicionamento dessa gaveta para dar início à criação do parâmetro que irá controlar o número de gavetas. Para posicionar essa gaveta, esse plano de referência aqui, que está alinhado com a face interna da tampa da gaveta, precisa estar alinhado
com a face frontal da caixa. Se você observar, a profundidade dessa família de caixa é 40 centímetros. Se você observar também, da frente até o eixo, que seria a metade, são 20 centímetros. Logo, para que esse plano fique alinhado com a face frontal da caixa, essa cota deve ter o valor de 20 centímetros. Então, você pode fazer o seguinte, você pode selecionar essa cota e você cria um parâmetro para ela. A título de exemplo, eu irei nomear esse parâmetro de ponto M, que seria ponto médio. Porém, a nomenclatura você atribui a que você quiser. Dando aqui um OK e acessando a opção de tipos de família, você pode fazer o seguinte. No parâmetro ponto M, você vai criar uma fórmula que irá controlar o valor desse parâmetro. E a fórmula é a seguinte. A profundidade da caixa, que é o parâmetro caixa EZ, copia e cola, insere a barra de divisão e na sequência insere o número 2. O ponto médio é a profundidade dividido por 2. Dando aqui um OK, você pode observar também que a gaveta já se ajusta ali no posicionamento correto. Outro ajuste que você deve fazer é em relação ao comprimento da gaveta. Acessando aqui a vista frontal, se você observar, você tem aqui o comprimento da caixa, você tem o comprimento que seria a espessura da peça lateral, tanto da esquerda quanto da direita, e você vai ter também o espaçamento entre a lateral interna da caixa e a lateral externa da gaveta. Esse espaçamento ele pode variar dependendo do tipo de corrediça que você vai utilizar. Suponhamos que eu estarei utilizando uma corrediça invisível, então esse espaçamento aqui vai ser menorzinho. Mas o que é importante aqui? Para você ajustar o comprimento dessa gaveta, você vai pegar o comprimento total da caixa, subtrair pela espessura da lateral esquerda, subtrair também a espessura da lateral direita e os dois espaçamentos, o espaçamento da esquerda e o espaçamento da direita. Você pode acessar a opção de tipos de família. No parâmetro gaveta X, que é referente ao comprimento da gaveta, você vai criar a fórmula. Comprimento total da caixa, Ctrl+C, Ctrl+V. Espessura da peça lateral da caixa, caixa lateral é X. Vou copiar aqui. Antes de colar, você insere o símbolo de subtração, abre um parêntese. Você deve lembrar que são duas peças laterais, então você vai atribuir aqui o numeral 2, o asterisco, que é o símbolo de multiplicação, e agora cola o parâmetro caixa lateral é X, no caso a espessura das peças laterais. Fecha o parêntese, insere novamente o símbolo de subtração e aqui você vai inserir o valor do espaçamento da lateral da caixa para a lateral da gaveta. E aí você tem que lembrar que esse valor que você vai inserir aqui deve conter o espaçamento da esquerda e o espaçamento da direita. Então, só a título de exemplo, eu irei atribuir o valor de 25 milímetros. Ao clicar aqui em aplicar, se você observar, a gaveta já se ajusta para as novas dimensões. Dando aqui um OK. Para finalizar o ajuste dessa gaveta, é muito importante que você faça o alinhamento dela com esse plano de referência. Eu vou mover essa gaveta aqui para cima, dando aqui um ESC. Utilizando a ferramenta de alinhar, teclas de atalho AL, seleciono o plano de referência, seleciono a base da gaveta, fecho o cadeado. Aqui tem uma observação muito importante. Se você observar, eu vou selecionar novamente esse plano de referência e ao aproximar da gaveta, observe que o Revit identifica ali a base da peça lateral, deixando a aresta dessa peça num tom azulado.
Quando fica esse tom azulado, é porque essa peça está habilitada para fazer o alinhamento. Então, se eu selecionar essa peça, observem que aparece aqui o cadeado para que eu possa fechá-lo novamente. Fecho o cadeado. Novamente, eu vou selecionar aqui esse plano como referência. E se você observar, eu vou aproximar novamente da peça lateral. E novamente, essa peça ficou azulada. Eu preciso fazer esse alinhamento novamente. Clico e fecho o cadeado. Mais uma vez, eu vou selecionar esse plano como referência. E ao aproximar da peça lateral, observe que o Revit não traz aqui a tonalidade azulada na aresta dessa peça. E o que eu quero dizer com isso? Você precisa fazer esse alinhamento do plano de referência com a base da sua gaveta quantas vezes forem necessários. E isso pode variar de família para família. Eu não sei qual a família de gaveta você está utilizando. Então, quando você estiver fazendo esse procedimento de alinhar a gaveta com seu plano de referência, procure se certificar de que você fez todos os alinhamentos possíveis. Quando o Revit não reconhecer mais a aresta da peça com a tonalidade azul, é porque você já fez os alinhamentos necessários. Por exemplo, aqui na lateral ele não reconhece mais, porém a peça posterior da gaveta ele reconhece. Clico e fecho o cadeado e vou repetindo o processo. E agora nós iremos criar um outro plano de referência para a segunda gaveta e na sequência criaremos o parâmetro de quantidade de gaveta. Para criar o plano de referência da segunda gaveta, utilizamos aqui as teclas de atalho RP, traçamos o plano aqui na horizontal, clica para nomear e na sequência você cria uma cota, teclas de atalho DI, você vai pegar o nível de referência e na sequência o novo plano criado. Você agora pode selecionar essa cota e pode estar criando um parâmetro para ela. No momento, eu estarei nomeando esse parâmetro apenas com a letra X. Basicamente, esse parâmetro é apenas para especificar o posicionamento do plano de inserção da segunda gaveta. E acessando a opção de tipos de família, nesse momento é muito importante que você tenha aí definido com clareza os parâmetros de altura da sua gaveta. Por exemplo, gaveta Y representa o valor de altura das peças internas da minha gaveta. E o parâmetro gaveta FY representa a altura total da tampa da minha gaveta. Então, primeiro passo, é muito importante que você crie um vínculo entre esses dois parâmetros. E esse vínculo é a altura das peças internas mais o valor dos dois espaçamentos, o espaçamento superior e o espaçamento inferior. Dessa forma, você pode copiar aqui o valor da altura das peças internas e, no parâmetro que controla a tampa da sua gaveta, no campo de fórmula, você cola o parâmetro que você copiou, atribui o símbolo de mais e vai estabelecer o valor dos dois espaçamentos. No meu caso, são dois espaçamentos de 25, logo eu posso colocar aqui mais 50 milímetros. Ao retirar, se você observar, toda vez que eu alterar aqui o valor da altura interna da minha gaveta, o valor da tampa da gaveta sofre alterações. Observe que a gaveta ali já se ajustou às novas medidas. Retornando aqui. E agora, para controlar o parâmetro X, você vai criar a seguinte fórmula. Vou dar aqui um OK rapidamente. E para explicar de uma melhor forma, eu vou trazer essa família já concluída para que você possa visualizar cada componente que será utilizado na criação da fórmula. Se você observar, o parâmetro X ele será o somatório da tampa da gaveta mais o afastamento da base do móvel para a primeira gaveta mais o afastamento da primeira para a segunda gaveta, mais o afastamento da base das peças internas da segunda gaveta para a base da tampa da gaveta. Se você somar aqui os três espaçamentos, 25 mais 5
mais 5 dá 35 milímetros. Logo, o parâmetro x é basicamente a altura da tampa da gaveta mais 35 milímetros de espaçamento. Lembrando que esses espaçamentos você pode estar alterando o valor. Eu apenas estipulei esses números como exemplo. Dando sequência, então o parâmetro x será a altura da tampa da gaveta, Ctrl C para copiar, clico no campo de fórmula, Ctrl V para colar, mais 35 milímetros. Dando aqui um OK, e agora você pode selecionar aqui a sua gaveta e criar diversas réplicas. E para isso você utiliza aqui a opção de matriz. Ao selecionar essa ferramenta, você estipula que você quer fazer réplicas de forma linear e estipula que você vai criar essas réplicas definindo um espaçamento entre elas do objeto original para o segundo objeto. E agora você vai fazer o seguinte, você vai pegar a sua gaveta original, eu vou pegar aqui o endpoint da base da peça lateral, arrasto até o plano de referência superior. O Revit ele traz aqui uma caixa de texto com uma numeração. A princípio você pode estar colocando aí qualquer valor. Por exemplo, eu vou estabelecer aqui 7. O Revit ele cria 7 réplicas da família de gaveta. Dando aqui um ESC. Nesse momento, se você tentou replicar a sua família de gaveta e por algum motivo essa segunda cópia ela ficou dentro da primeira gaveta ou ela ficou muito acima do ponto que você inseriu, ao fim desse vídeo eu vou trazer uma observação de como você pode estar resolvendo essa situação. Agora você pode selecionar uma das suas famílias de gaveta e você pode estar selecionando aqui essa cota com a numeração de gavetas. E se você observar, aqui em cima tem a opção de legenda. Onde tem nenhum, você clica para abrir e pode estar selecionando a opção de adicionar um parâmetro. Você atribui a nomenclatura que você quiser e estipula a categoria que você irá classificar o seu parâmetro. A princípio, eu vou estar deixando aqui outros, dando aqui um OK. E agora, para podermos criar a fórmula que irá controlar o número de gavetas, é necessário criar alguns parâmetros. Acessando a opção de tipos de família, você irá acessar a opção de novo parâmetro. E o primeiro parâmetro que você cria é o parâmetro de afastamento interno. Esse parâmetro representa a distância do afastamento entre uma gaveta e outra. Como eu já comentei anteriormente, o espaçamento que eu deixo entre uma gaveta e outra é de 5 milímetros. Na sequência, eu crio um segundo parâmetro. E esse parâmetro ele irá representar a quantidade de afastamentos internos que essa família terá. Então, como nomenclatura, eu irei atribuir aqui quantidade, afastamentos internos. E como você pode estar contabilizando a quantidade de afastamentos internos? Eu vou dar aqui um OK e vou utilizar a nossa família já pronta. Eu tenho aqui um módulo com 4 gavetas. 3 espaçamentos internos. E aqui eu tenho uma observação. Os afastamentos de borda, tanto do topo quanto da base, serão contabilizados como afastamento interno. Então, se você observar, eu tenho 4 gavetas e tenho 5 afastamentos internos. Logo, a fórmula para a quantidade de afastamentos internos é o número de gavetas mais 1, e aí você vai multiplicar essa soma pelo valor do seu afastamento interno. No meu caso, o valor que eu estou utilizando é de 5 milímetros. Vamos construir essa fórmula na prática. Retornando aqui à família e acessando tipos de família, você vai fazer o seguinte. Você vai buscar o seu parâmetro número de gavetas
Ctrl C. No seu parâmetro quantidade de afastamento interno, você vai abrir um parêntese no campo de fórmula, Ctrl V para colar o parâmetro número de gavetas, acrescenta o símbolo de mais e o número 1. Você vai fechar o parêntese. Na sequência, você insere um asterisco, que é o símbolo da multiplicação, e você vai copiar aqui o parâmetro de afastamento interno. Você pode observar que o Revit já faz o cálculo e bloqueia aqui o valor. E para finalizar, você precisa criar uma fórmula que irá controlar a altura da sua caixa à medida que você alterar o número de gavetas. Dando aqui um OK, se você observar, a altura da sua caixa será a altura da tampa da gaveta multiplicado pela quantidade de gaveta que esse móvel tem. Além disso, o resultado dessa multiplicação você vai somar com o número de afastamentos internos necessários. Então, retornando aqui à nossa família e acessando novamente o tipo de família, o parâmetro que rege a altura da minha caixa é o parâmetro caixa EY. E para criar a fórmula, eu seleciono aqui o parâmetro de altura da tampa da minha gaveta, Ctrl C, Ctrl V para colar, vou até o parâmetro que controla o número de gavetas, Ctrl C, eu irei abrir um parêntese, insiro o asterisco, que é o símbolo da multiplicação, Ctrl V para colar o parâmetro do número de gavetas, fecho o parêntese e agora copio o parâmetro de quantidade de afastamentos internos. Utilizo o símbolo de adição, Ctrl V para colar o parâmetro. Dando aqui um OK, se você observar, a caixa do mobiliário já se ajustou aqui para preencher a medida necessária de todas as gavetas. Uma observação: eu sugiro que você utilize a ferramenta de alinhar e faça o alinhamento do plano de referência gaveta 02 com as peças da sua segunda gaveta, da mesma forma que a gente fez com a primeira gaveta. Faz o alinhamento e fecha o cadeado, para garantir o posicionamento e a relação entre essas duas gavetas, pois o posicionamento da primeira e da segunda define a parametrização das outras réplicas de gavetas. E agora, antes daquela observação final que eu disse que ia trazer, eu vou apenas conferir se essa parametrização está funcionando corretamente. Posso atribuir aqui um valor e ao aplicar, você observa que todo o mobiliário se reajusta. Uma observação é que você não pode atribuir um valor menor do que 2 gavetas. Se você colocar aqui uma gaveta, ele vai dar errado, porque, como eu falei anteriormente, a relação da primeira gaveta com a segunda é de extrema importância. Ele não vai conseguir replicar se não houver essa relação da primeira com a segunda gaveta. Então, o valor mínimo que você pode colocar são 2 gavetas. Em relação ao parâmetro de altura de gaveta, por exemplo, aqui a gaveta é Y, que são as peças internas, você também pode estar alterando esse parâmetro. Se eu quisesse que o módulo fosse 3 gavetas de 25 centímetros, então vou colocar aqui 250 e aplicar, você pode observar que o móvel também se reajusta alterando o valor da altura de cada gaveta. Alterando aqui novamente o número de gavetas, a altura delas, botando aqui gavetas de 10 centímetros e aplicar. Em relação ao comprimento desse mobiliário, você pode ver que a parametrização também está funcionando. E agora, para finalizar o vídeo, eu vou trazer a observação referente a um possível erro que pode ocorrer no momento da replicação das gavetas. Quando você tentar replicar a sua gaveta e por acaso, ao executar o procedimento, ocorrer esse problema aqui de posicionamento, se você observar aqui no 3D, o segundo elemento ele não está no posicionamento correto.
Se por acaso você tentou fazer e ocorreu esse problema, uma possível solução é você selecionar a sua família de gaveta, acessar o editor de família, você seleciona o plano de inserção dessa gaveta, ou seja, é o plano que está passando na base das peças internas da sua gaveta. E você define esse plano como origem, você vai habilitar esta opção. Na sequência, você carrega essa família novamente no seu projeto. Você pode estar apagando aqui o que você fez anteriormente. Notem que, ao repetir o processo, agora a gaveta fica no local correto. Acessando aqui a vista 3D. Dessa forma, se por acaso ocorrer o deslocamento da sua gaveta, você pode tentar contornar a problemática com essa solução. É claro que cada situação tem sua própria peculiaridade e deve ser avaliada no caso concreto.